Neemias era o copeiro-mor. Ele era o chefe dos cozinheiros do rei. Essa era a situação de Neemias. Como chefe dos cozinheiros, ele era um homem disciplinado. Ele tinha que ser disciplinado. Imagina se fosse servido algum alimento que viesse contaminar o rei ou a sua família. Os irmãos sabem qual era a pena? Ele era morto imediatamente. Entenda? Ele não podia permitir que fosse servido nada na mesa do rei que viesse contaminá-lo, senão a pena já estava determinada. Então, para que ele não perdesse a sua vida, ele tinha que ser alguém muito disciplinado. E Deus gosta das pessoas disciplinadas. Eu sei, você poderia me dizer, mas ele usa os indisciplinados também. Mas primeiro ele trata com essa vida. Porque o indisciplinado precisa ser tratado. Porque a indisciplina leva muitas vezes para desvio de caráter. E Neemias, ele tinha disciplina. E quando ele recebeu a notícia que os muros tinham sido derrubados, os portões tinham virado cinza de madeira e toda a cidade havia sido destruída. E o seu povo morava em tendas fora dos monturos de pó dos muros que haviam sido derrubados. Que situação! O fogo passou pelos muros. O fogo da perseguição, o fogo dos inimigos de Israel passou pelos muros. E os muros viraram pó. E o povo estava vivendo fora dos muros, que agora não existiam mais, mas dos monturos de pó, diz a Bíblia. Imagina. E vem Neemias. Quando chegou a notícia, ele pediu ao rei que desse licença a ele e ele fosse visitar o seu povo. E quando ele chega no povo e que ele pede para ir ver, a Bíblia diz que ele caiu num pranto de 6 dias. O choro dele foi tremendo. E ele não conseguia comer. E ele só chorava de ver aquela situação. Fizemos um cálculo uma ocasião. Pegamos alguns engenheiros civis, arquitetos. Fizemos um desenho do muro, com as medidas que eu tinha e dos portões. E eu pedi, olha, com os recursos daquela época, veja o ano, 770 a.C. Com os recursos daquela época, transporte rochas que pesavam quase 1 tonelada, no solo que era naquela região, e calcule quanto tempo seria necessário para construir uma obra desta. Fizemos todo o cálculo juntos, os dimensionamentos. Iria ser necessário, muito bem trabalhado, 1 ano e meio. Muito bem. Quando chega lá no capítulo 6, lá no versículo 15, aí diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul. Em 52 dias. Tá bom para você, meu irmão? O que você pode dizer disto, desta obra? O que você pode dizer? 52 dias para 1 ano e meio. Para mim, irmãos, é loucura isto. Para mim é loucura. É impossível aos olhos humanos, com os recursos daquela época. É impossível. Não havia condições de ter um resultado num tempo tão exíguo. Não havia condições. Neemias não entendia nada de muro. Nada. Ele era bom nas comidas do rei. Imagina. E sabe quem era o povo que ele chamou para ajudar a construir? Especialistas em trabalhar com prata, com bronze, com pedras preciosas. Não entendia nada de muro.
É impressionante. A estratégia de Neemias foi tão tremenda que Deus lhe deu, que a mão de Deus, aonde eles colocavam a mão deles, a mão de Deus era com eles. Ao ponto de ficarem com uma mão a ferramenta de trabalho e na outra mão a arma. Aleluia! Talvez você está usando só a ferramenta de trabalho e deixou a arma que Deus te deu. E ela se misturou com o pó. O inimigo veio e você nem encontrou mais a arma no meio do pó. E Deus te trouxe aqui nesta noite para reconstruir aquilo que virou pó. Você quer saber um grande segredo? Sabe o que eles tiveram que fazer? Não deu para usar mais nada daquelas rochas do muro, porque virou tudo cal. Sabe o que eles tiveram que fazer? Tiveram que trazer rocha 874 quilômetros de distância. Imagina uma coisa dessa. Rocha do lugar mais perto para construir aquele muro estava a 874 quilômetros. Quando Neemias falou para o rei mandou que levasse as rochas para ele. Que coisa impressionante. Quando tem a mão de Deus na nossa vida, você começa a ver Deus trabalhar e você se prepara para glorificar ao Senhor, porque a mão do Senhor ninguém pode conter. A nossa nada pode fazer, mas a mão de Deus ninguém pode conter. Você poderia olhar para a pessoa que está ao teu lado? Olhe um pouquinho para a pessoa que está ao teu lado. Você imaginava um dia ter essa pessoa que está aí ao seu lado? Eu imaginava. Sabe o que Deus já via há muitos anos atrás, antes dessa igreja existir? Ele já via a gente nesse culto aqui, você sentado do lado dessa pessoa amada, porque já estava no projeto e no plano de Deus salvar estas vidas. E preparar este culto nesta noite para te dizer, ei, volte a viver a verdadeira disciplina cristã com coragem. E não viva mais dependendo do pó, porque Deus reconstrói os muros da tua vida, e o inimigo baterá em retirada, e quando ele pensar em dizer, agora nós vamos lá, agora nós vamos derrubar o muro, o nome do Senhor será glorificado, porque o muro já estará reconstruído, e ele não terá mais condição de entrar e nem fazer nada contra a tua vida, porque o Senhor reconstruiu o que precisava reconstruir. Sabe que o mundo quer ver em nós? Ele quer ver o sobrenatural. É isso. Quando nós chegamos na cidade de Timbó, espalhou-se pela cidade, porque eu fui orar no hospital e Jesus curou algumas pessoas. Eu estava saindo, alguém aí num outro leito de dor, no outro quarto. O senhor é pastor? Então nosso familiar está aqui, nas últimas, vem orar aí. Fui entrando em quarto e Jesus curou um monte de pessoas no hospital. E espalharam pela cidade, que é pequena, Timbó. Veja, uma cidade pequena, quando chegamos tinha 16 mil habitantes, por aí, veja, mais ou menos. Que chegou na cidade um novo benzedor. E que benzia. Que maravilha. Deus faz cada coisa. Veja, e pessoas começaram a vir na nossa casa para nós orarmos pelos enfermos. Irmãos, é uma delícia poder servir ao Senhor. Ele usa a estratégia que for necessária, não importa, mas Ele vai usar para reconstruir vidas, a estratégia que for necessária. E as pessoas entravam na minha casa e a minha esposa diz, calma que ele já vem, vocês estão preparados? Ele vai vir e vai benzer. Mas estão preparados? Vai ser forte. Que coisa tremenda.
E vinha doentes, carregados, vinha pessoas, e aí eu vinha com a Bíblia, falava do plano da salvação, fazia o apelo, a pessoa se entregava para Jesus, e aí eu dizia, agora traz o óleo da unção, e ungíamos os enfermos, e eles saíam curados, glorificando ao Senhor e salvos. Ei, o Senhor te chamou e te trouxe aqui nesta noite para te dizer, está na hora de voltar a viver com coragem. Quem opera na tua vida não é o teu estudo, não é o teu conhecimento, não é o nome da tua família, não é o que você construiu. Quem opera na tua vida é o Senhor Jesus Cristo. Volte a viver o sobrenatural do Senhor. Volte a viver uma vida espiritual nos domínios do Espírito de Deus. Ei, amados, sabe por que Deus colocou vocês nesta família, nesta igreja, neste bairro que você mora, naquela casa, naquela empresa, naquela escola, naquela universidade? Para você marcar aquele povo que está ao teu redor. Eles têm que olhar para você e não ver você, ver Cristo em você. É isto. Nós estamos mais preocupados que eles nos vejam. Não, deixa eles ver Cristo em você. Se tem alguém enfermo lá na empresa, tenha coragem de dizer não. Você não precisa pedir para sair. Venha cá, eu vou orar por você. O meu Deus é vivo e Ele está neste lugar. E você vai ser curado e vai voltar a trabalhar. Está na hora dos cristãos voltarem a viver com coragem, de acreditar que Deus, Ele tem prazer em reconstruir qualquer muro, qualquer tijolo que tenha sido quebrado, qualquer muro que tenha sido destruído. Se o fogo dos desafios, veja, voltou a fazer o muro a virar pó, o Senhor reconstrói do pó novamente o muro. Foram 52 dias, para Deus não precisa tempo, porque Ele determina a hora que precisa ser reconstruído, e Ele vai reconstruir no tempo que Ele precisar. Ele pega todas as leis da ciência e simplesmente passa por cima de todas elas. Tá bom assim, irmão Pianovski? Quer saber? Não sobra uma lei da ciência para Deus. Sabe o que Ele faz? Ele vem e passa um risco assim na praia e diz assim para as ondas: ondas, tá vendo? Ou energia cinética e dinâmica aí na onda. Você vai vir só até aqui, tá bom? Quem ordenou fui eu. Sabe quando acontece tsunami? Ele vai, Deus fala, eu preciso ensinar essa nação que não quer me ouvir. Ele vai e tira um marco e põe o marco lá para frente. Ele diz, onda, neste país você pode entrar até aqui. Nossa, meu Deus. É exatamente isso. Esse é o Deus que servimos. E a gente está preocupado com o pó que às vezes as lutas deixaram na nossa vida, e o pó está atrapalhando a nossa visão, o pó está atrapalhando a nossa respiração, porque não dá para viver no meio do pó. E Deus quer reconstruir aonde há pó e colocar novamente um muro forte, edificado, para que todos saibam quem é o nosso Deus. Para isso Deus te trouxe aqui nesta noite. Não é por acaso. Eu não tenho medo de ministrar dessa forma. Não tenho medo. Sabe por quê? Porque eu não vim aqui pelo dinheiro. Não. Eu não vim aqui porque depois eu vou receber e vão me pagar. Não, eu não vim por isto. Eu vim porque quando o pastor Kelson me convidou, eu fui orar ao Senhor e disse, Pai, é para ir. E enquanto Deus não me responde, eu não respondo. Só a hora que Deus disse, vai, eu quero que você vai, e é uma palavra do céu para aquelas vidas que eu vou colocar ali. Veja, e aí eu venho em paz. Eu estou aqui porque Deus me mandou vir. Pode ser que eu não volte mais até o arrebatamento. E a gente vai se encontrar lá no céu. Pensou que maravilha? Lá nas nuvens. Ei, pastor Kelson vai estar chegando, eu vou estar chegando lá, os demais irmãos, e aí vamos bater a mão um na mão do outro. Glórias a Deus, estamos aqui. Veja, pode ser que Ele prepare para voltar, mas eu não tenho essa preocupação. Eu não tenho preocupação de mandar uma mensagem para agradar vocês. Eu vou agradar lá porque assim eles me convidam de novo. Não, eu não vivo disso. Eu vivo de falar a verdade, e a verdade é esta palavra que Deus colocou em meu coração. Se você estivesse aqui onde eu estou, olhando o rosto dos irmãos, alguns estão assim, apreensivo. Ei,
Aquieta o teu coração e a tua alma. Jesus veio restaurar o que precisa ser restaurado. Se precisar restaurar a alegria, Ele vai restaurar a alegria. Se precisar restaurar o perdão, Ele vai restaurar o perdão. Se precisar restaurar o amor, Ele vai restaurar o amor. Eu creio num Deus que restaura aquilo que ninguém mais acreditava. Neemias olhou e viu aquele monturo de pó, as cinzas dos portões. Ele acreditou que Deus tinha enviado para ele. Ele era cozinheiro. Não entendia nada de muro. Por isso que os samaritanos dizem, o que esses pobres judeus estão pensando? Talvez as pessoas estão olhando para você, não adianta. Essa é a vida mesmo que essa pessoa, esse crente vai ter que viver. Sempre sendo criticado, sempre sendo zombado. E a uma hora está bem, outra hora não está. Não, Deus não separou esta vida para nós. A vida que Deus separou é uma vida de restituição e de reconstrução. Vocês já me ouviram contar o testemunho? Estou saindo 5 e pouco da manhã, quando eu tirei o carro, não tínhamos portão elétrico, então eu desci do carro para fechar o portão. Quando eu estou terminando de fechar o portão, o bandido encostou um outro carro e travou o meu, e mostrou o revólver e disse, é um assalto, eu vim levar o teu carro. E aí eu disse assim para ele, muito bem, esse é o carro mesmo. Você veio no lugar certo. Ele deu um passo para trás e disse, deve ser um louco. Aí ele olhou e disse assim para mim, bom, eu falei para ele antes, eu disse, só tem uma coisa, o dono desse carro é muito ciumento. Pode ser que ele vá buscar. Ele disse, se o senhor mandar alguém atrás de mim, eu volto aqui, mato o senhor e mato toda a sua família. Eu disse, você não vai poder fazer isso. Eu já estou morto há muito tempo. E a minha família está morta toda lá dentro e ensanguentada. Ei, tem mais morto e ensanguentado aqui nesta noite? Você já foi morto, porque você já morreu, já foi crucificado com Cristo, não vive mais você, Cristo vive em você, e o sangue de Cristo Jesus está nas tuas vestes, e está na tua vida, como marca de vida eterna. É o ritual de passagem. A morte de Cristo nos deu o direito de ritual de passagem desta vida, direto para a vida eterna. Ele disse, não importa, eu volto aqui e mato todo mundo. Levou o carro, não deixou tirar nada, tinha um projeto enorme que Deus tinha me dado de uma máquina muito grande que eu queria levar para os países comunistas, enfim, de uma jaqueta, e levou tudo. Foi embora. Entrei dentro de casa e o Espírito de Deus falou comigo, ei, fica em paz, o carro vai voltar. Que coisa, eu amo o meu Jesus. Lembra os que estavam no congresso? Ele cuida dos detalhes. Dos detalhes. Meu filho e minha esposa viram o barulho, vieram lá. O que foi, papai? Eu levaram emprestado o carro, filho, mas já vai voltar. Não, vamos chamar a polícia. Eu falei, não, vamos levantar um clamor e falar com o chefe da polícia. Veja, é isso. Ele é o dono. Ou você pensa que tem alguma coisa, meu irmão? Se você tem alguma coisa, se prepara para perder. Mas se o que você tem foi o Senhor que deu, que coisa tremenda. Muito bem. Sentei no sofá, abri a Bíblia e fui ler a Bíblia. Meu filho andava de um lado para o outro. Não, pai, não pode ficar assim, vamos ligar para a polícia. Eu falei, filho, fica em paz. Já falamos com o pai, ele é o dono do carro. Ele faz o que lhe apraz. Deu uns 40, 45 minutos, a campainha tocou e eu disse assim, filho, vai buscar a chave do carro, o carro já voltou. Não há nada melhor do que confiar no Senhor. Entenda, não há nada melhor. O policial entrou atrás do meu filho e disse, olha, eu não sei quem é o seu santo, mas deve ser muito forte. Eu disse, ele é o santo dos santos. Ele disse, é como se os bandidos tivessem visto alguma coisa, porque eles deixaram chave no contato, deixaram o projeto, deixaram a tua jaqueta, deixaram tudo, e aí numa caixa enorme de chocolate.
Eu disse, traz esse chocolate que nós vamos comer e vamos agradecer ao Senhor. É isto. Levantamos um clamor. E eu disse para o homem, enquanto eu olhava para ele, eu disse, e você precisa de Jesus? Ele disse, preciso mesmo, porque eu sou desviado da igreja evangélica e estou vivendo uma vida miserável. Eu falei, então receba Cristo como seu Senhor. O que Deus faz? Manda o bandido buscar o carro, traz o carro de volta para salvar novamente uma vida que havia se afastado dos caminhos do Senhor. Deus quer te usar. Deus quer te usar no sobrenatural para restaurar vidas, a tua vida a começar em cada um de nós. Você já sabe por que você veio aqui nesta noite? Você já sabe? Não é para ouvir um louco pregar, não. Você foi trazido aqui pelo Senhor porque o Senhor tem algo para reconstruir na tua vida. Eu sou portador dessa palavra profética. Talvez você já teve um ministério profícuo. Talvez você já viu Deus te usar, mas alguma coisa te tirou a coragem. Parece que o pó te incomoda. E você já não tem mais aquela visão que você tinha espiritual. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para reconstruir a visão espiritual, para te dar novamente a coragem e a alegria do Espírito, e você pisar sobre o inimigo. Para isso Ele nos chamou. Está na hora de pegar novamente as armas que Deus te deu, meu irmão. Você já orou pelos enfermos e Jesus a curou. Você já subiu aqui e adorou ao Senhor com autoridade. Você já pregou o Evangelho e as almas foram salvas. E hoje, o que você faz? O que você tem feito? Como está a sua vida com Deus? Eu falo e toca minha alma porque eu sei o endereço da palavra que eu estou ministrando nesta noite. Eu sei que Deus trouxe as pessoas que precisavam ouvir esta palavra e eles estão aqui. E você não pode sair daqui nesta noite da mesma forma que você entrou, porque Deus tem obra a realizar na tua vida. Você precisa voltar a viver debaixo da unção que você já experimentou. Tem cristãos que não ouvem a voz de Deus, que não ouvem mais. Tem cristãos que não falam mais com Deus. Tem cristãos que ficam pedindo para os outros, fale aí, olha, quem sabe Deus vai falar com você. Não, Deus quer falar com você novamente, pessoalmente, face a face. Se isso não fosse possível, eu não viria aqui lhes ministrar essa palavra de autoridade, palavra que Deus me deu quando eu coloquei o pé aqui dentro. A glória do Senhor está neste lugar, porque Ele te ama, igreja. Ele te ama, Ele escolheu essa igreja para tratar os cativos, para recuperar aqueles que estão doentes espirituais, que estão doentes fisicamente. E você é este soldado, você é esta guerreira do Senhor, mas reconstrói o muro que derrubado foi pelos desafios na tua vida.